Sob o brilho da lua, um carro de luxo para na borda de uma floresta deserta. Um homem elegante, de terno impecável e olhar calculista, parece preocupado e sai apressadamente carregando uma maleta de couro. Após olhar para os lados e ver que não há testemunhas, ele entra na floresta, coloca a maleta semi-aberta no chão e parte em alta velocidade. Porém, um cavalo branco observa tudo. O animal sente que há algo errado e, ao decidir ver do que se trata, relincha baixo e fica em choque ao perceber algo se mexendo dentro da maleta. O que acontece nos próximos momentos é inacreditável. Antes, se você, assim como nós, ama os animais, inscreva-se agora no canal para não perder nenhuma história emocionante. Obrigado! Vamos voltar à nossa história. A lua cheia pairava majestosa sobre a fazenda das flores, banhando os campos em um suave brilho prateado. Era uma dessas noites em que o silêncio parecia amplificar cada pequeno som da natureza. O farfalhar das folhas ao vento, o canto distante de uma coruja, o relinchar baixinho de estrela, o magnífico cavalo branco que pastava tranquilamente, próximo à cerca. Aurora Silva, uma senhora de 63 anos, observava a paisagem noturna pela janela de sua modesta casa de madeira. O sono a evitava desde que Pedro, seu marido, partira para sempre há 2 anos. As noites eram longas demais, quando se carregava tanta saudade. Seus olhos cansados percorreram a propriedade que lutava para manter, detendo-se em cada detalhe familiar. A horta bem cuidada, o pequeno pomar, o estábulo onde Estrela costumava se abrigar. Estrela era mais que um simples cavalo, era a última lembrança viva que Pedro deixara. Um puro sangue árabe de pelagem tão clara que reluzia sob o luar como se fosse feito de prata polida. Aurora e sua filha, Marina, de 17 anos, haviam recusado diversas ofertas pela compra do animal, mesmo nos momentos de maior dificuldade financeira. Havia algo especial naquele cavalo, uma inteligência que ia além do comum, uma lealdade que tornava impossível considerar vendê-lo. Um ruído diferente cortou a quietude da noite, o som distante de um motor potente. A Aurora franziu a testa, intrigada. A estrada que passava próxima à sua propriedade raramente recebia visitantes àquela hora. Através da janela, viu os faróis de um carro de luxo iluminarem brevemente a borda da floresta que delimitava sua terra, antes de desaparecerem tão rapidamente quanto haviam surgido. Estrela, que até então pastava serenamente, ergueu a cabeça em alerta. Aurora conhecia bem aquela postura. As orelhas apontadas para frente, o pescoço erguido em tensão, as narinas dilatadas, farejando o ar noturno. Algo havia perturbado o animal. Deve ser só mais um carro passando, murmurou Aurora para si mesma, mas uma inquietação começou a se formar em seu peito. Anos de vida no campo haviam lhe ensinado a confiar nos instintos dos animais, especialmente os de Estrela, que sempre demonstrara uma sensibilidade fora do comum. Na penumbra do quarto ao lado, Marina dormia profundamente, exausta após um longo dia dividido entre os estudos na escola e o trabalho na fazenda. Aurora hesitou em acordá-la. A menina precisava descansar. Os últimos anos não haviam sido fáceis para nenhuma das duas, mas Marina enfrentava tudo com uma força admirável, mantendo notas exemplares na escola enquanto ajudava a mãe a cuidar da propriedade. Um relincho agudo de Estrela quebrou novamente o silêncio da noite. Aurora voltou rapidamente à janela, a tempo de ver o cavalo abandonar seu pasto habitual e se dirigir com passos decididos em direção à floresta. Aquilo era extremamente incomum. Estrela nunca se afastava tanto da casa durante a noite. O que deu nesse cavalo? Sussurrou Aurora, sentindo a inquietação crescer.
Pegou um xale para se proteger do sereno e calçou as botas de borracha que mantinha próximas à porta. Algo lhe dizia que precisava investigar. A lua iluminava seu caminho enquanto seguia, na direção que Estrela havia tomado. O orvalho já começava a se formar sobre a grama alta, molhando a barra de sua camisola. Aurora atravessou o pasto com passos cuidadosos, tentando fazer o mínimo de barulho possível. Ao se aproximar da borda da floresta, ouviu um som que fez seu coração acelerar. Um choro de bebê, fraco e distante, quase abafado pela vegetação densa. Aurora parou, atônita, questionando seus próprios ouvidos. Seria possível, ali àquela hora da noite? O choro soou novamente, agora mais claro, acompanhado pelo suave relinchar de Estrela. Aurora apressou os passos, guiada pelos sons, até encontrar uma pequena clareira. A cena que seus olhos captaram sob a luz prateada da lua ficaria para sempre, gravada em sua memória. Estrela estava parado junto a uma maleta de couro marrom, seus olhos inteligentes fixos em Aurora, como se a tivesse esperado chegar. Da maleta semiaberta, embrulhado em um delicado lençol branco, um bebê recém-nascido se mexia inquieto, seu choro agora mais forte e claro na quietude da noite. Aurora levou as mãos à boca, sufocando uma exclamação de espanto. Sem hesitar, aproximou-se e tomou o pequeno embrulho nos braços, com o cuidado de quem já embalara muitas crianças. O bebê, sentindo o calor humano, começou a se acalmar gradualmente. "Meu Deus do céu!", murmurou ela, examinando a criança à luz da lua. Era um menino, não devia ter mais que alguns dias de vida. Estava limpo e bem cuidado, mas gelado devido ao sereno da noite. Quanto tempo teria ficado ali? E quem seria capaz de abandonar uma criatura tão indefesa? Estrela se aproximou, tocando suavemente o ombro de Aurora com o focinho, como se quisesse verificar se o bebê estava bem. Seus olhos grandes e escuros pareciam transmitir uma mensagem clara. Havia encontrado o pequeno por uma razão. Aurora apertou o bebê contra o peito, protegendo-o com seu xale. "Vamos para casa, pequeno", sussurrou. "Precisamos te aquecer." Enquanto caminhava de volta, com Estrela seguindo fielmente ao seu lado, 1000 pensamentos atravessavam sua mente. O que faria agora? Qual seria a história por trás daquele abandono? E principalmente que destino o futuro reservava para aquela criança que o acaso, ou seria o destino, havia colocado em seu caminho? Marina acordou com o barulho suave de vozes vindas da cozinha. Ainda sonolenta, olhou para o relógio na cabeceira. 3:30 da manhã. Sua mãe costumava ter noites insones, mas conversar sozinha não era seu costume. Intrigada, levantou-se e caminhou pelo corredor escuro da casa, guiada pela luz amarelada que escapava pela fresta da porta da cozinha. A cena que encontrou fez seu sono evaporar instantaneamente. Aurora estava sentada em sua cadeira de balanço, embalando um pequeno embrulho nos braços, enquanto aquecia a água no fogão. Pela porta dos fundos entreaberta, Marina podia ver Estrela, o imponente cavalo branco, com a cabeça enfiada para dentro da cozinha, como se montasse guarda. "Mãe!", chamou baixinho, fazendo Aurora se virar. "O que está acontecendo?" "Marina, minha filha", Aurora respondeu com voz trêmula. "Venha ver o que Estrela encontrou na floresta." Com passos hesitantes, Marina se aproximou. Seu coração deu um salto quando viu o bebê adormecido nos braços da mãe. Era minúsculo, com bochechas rosadas e uma penugem dourada cobrindo a cabecinha. Mas, como assim? De onde ele veio? Aurora relatou os acontecimentos da última hora, o carro misterioso, o comportamento de Estrela, a descoberta na floresta. Enquanto falava, preparava uma mamadeira improvisada com o leite que mantinham na geladeira. "Não é o ideal", suspirou. "Mas precisamos alimentá-lo",
até conseguirmos comprar fórmula apropriada amanhã cedo. Marina examinou a maleta que a mãe trouxera junto com o bebê. Era de couro fino, claramente cara, com iniciais gravadas que haviam sido parcialmente raspadas. Dentro, além do lençol que envolvia o bebê, encontrou uma pulseirinha de identificação hospitalar. O nome da mãe estava borrado, mas o sobrenome ainda era legível: Mendonça. "Mãe", chamou Marina, sentindo um frio na espinha. Mendonça não é o sobrenome daquela família rica do outro lado da cidade? Os donos da fábrica de laticínios? Aurora pegou a pulseira com cuidado, seus olhos se arregalando ao reconhecer o nome. Os Mendonça eram praticamente realeza naquela região, donos de metade das terras produtivas num raio de 50 quilômetros. "Isso complica as coisas", murmurou. O bebê começou a chorar, sua vozinha fina ecoando pela cozinha silenciosa. Aurora ofereceu a mamadeira improvisada, que ele aceitou avidamente. Marina observava fascinada como sua mãe lidava com a situação, com uma naturalidade que só anos de experiência poderiam proporcionar. "Precisamos avisar as autoridades", disse Marina, sempre prática. "Deve haver alguém procurando por ele." Aurora hesitou. Anos de convivência com Estrela a haviam ensinado a confiar nos instintos do animal. O cavalo permanecia ali, vigilante, seus olhos inteligentes fixos no bebê. Havia algo no modo como ele trouxera a criança especificamente para elas que a fazia pensar duas vezes. "Vamos esperar amanhecer", decidiu Aurora. "Enquanto isso, precisamos improvisar um berço e algumas fraldas. Pode pegar aqueles lençóis velhos no armário do corredor?" As próximas horas foram de intensa atividade. Marina, que nunca havia cuidado de um bebê antes, seguia as instruções da mãe com atenção. Transformaram uma gaveta antiga em berço temporário, cortaram lençóis para fazer fraldas e improvisaram um trocador na mesa da cozinha. O sol já começava a atingir o céu de rosa quando finalmente conseguiram fazer o bebê dormir confortavelmente. Estrela, que não se afastara um momento sequer, finalmente retornou ao pasto, mas mantendo-se mais próximo da casa que o habitual. "O que vamos fazer agora?" perguntou Marina, exausta, mas incapaz de dormir com tantas preocupações na cabeça. Aurora observava o bebê adormecido, seu rostinho sereno alheio ao turbilhão que sua chegada havia causado. "Primeiro você vai à cidade comprar o que ele precisa. Fraldas, fórmula, algumas roupinhas. Depois..." Ela fez uma pausa pensativa. "Depois vamos tentar entender essa história dos Mendonça. Algo me diz que há mais nesse abandono do que podemos imaginar." Marina assentiu, mas uma ruga de preocupação surgiu em sua testa. "E se descobrirem que estamos com ele, podem nos acusar de sequestro." "É por isso que precisamos ser discretas", respondeu Aurora, seus olhos se voltando para a janela, onde podia ver Estrela pastando atentamente. "Por enquanto, só nós três sabemos desse pequeno anjo, e algo me diz que nossa Estrela o trouxe até nós por uma razão." O bebê se mexeu no sono, sua mãozinha minúscula agarrando o dedo de Aurora. Marina observou a cena, sentindo uma onda de proteção invadi-la. Independente do mistério por trás daquele abandono, uma coisa era certa: aquela criança precisava delas, e de alguma forma inexplicável, elas também começavam a precisar dele. A pequena farmácia da cidade estava praticamente vazia quando Marina entrou, carregando uma lista cuidadosamente preparada por sua mãe. Seu coração batia acelerado. Nunca fora boa em mentir, e sabia que precisaria explicar a súbita necessidade de produtos para bebê. Dona Carmen, a farmacêutica que conhecia todos na cidade, ergueu as sobrancelhas ao ver os itens que Marina colocava sobre o balcão: fraldas, fórmula infantil, pomada para assaduras, lenços umedecidos.
Visita na fazenda, Marina? Perguntou com curiosidade mal disfarçada. Sim, Marina gaguejou levemente. Uma prima distante, com bebê pequeno. Nesse momento, a sineta da porta tocou, e Marina sentiu um arrepio na espinha ao ver quem entrava. Sofia Mendonça, a jovem e elegante esposa de Ricardo Mendonça, herdeiro do império de laticínios da região. A mulher parecia ter saído de uma revista de moda, com seu conjunto de seda azul e saltos altos, apesar do calor da manhã. Sofia se dirigiu diretamente ao balcão, ignorando a presença de Marina como se ela fosse invisível. Dona Carmen, preciso de vitaminas pós-parto, as melhores que tiver. Marina congelou no lugar, suas mãos ainda sobre as fraldas que pretendia comprar. Sofia Mendonça havia dado à luz recentemente? Seu corpo esguio não mostrava nenhum sinal disso. Claro, senhora Mendonça, respondeu Dona Carmen solícita. E como está o bebê? Toda a cidade está curiosa para conhecer o pequeno herdeiro. Um sorriso artificial surgiu nos lábios pintados de Sofia. Está ótimo. Faremos uma grande festa de apresentação no fim do mês. Seus olhos finalmente pousaram sobre Marina e os produtos no balcão. Sua prima teve bebê, menina. O tom condescendente fez Marina corar. Sim, senhora, murmurou, rezando para que sua voz não tremesse. Que coincidência, comentou Sofia, seu olhar agora mais afiado. Não sabia que tinha parentes na região. Antes que Marina precisasse elaborar sua mentira, a porta da farmácia se abriu novamente. Desta vez, era a Estrela que enfiava sua cabeça imponente pela entrada, relinchando alto como se chamasse por Marina. Esse cavalo, exclamou Marina, aproveitando a distração. Sempre me segue até a cidade. Com licença. Pegou rapidamente suas compras, deixando o dinheiro sobre o balcão e saiu apressada. Estrela a aguardava na calçada, inquieto, como se sentisse sua ansiedade. Você me salvou de novo, sussurrou para o animal, acariciando seu pescoço. Foi então que notou o jornal local preso na cela. Sua mãe devia tê-lo colocado ali antes de enviá-lo para escoltá-la. Montando agilmente, Marina abriu o jornal enquanto Estrela tomava o caminho de volta para a fazenda. Na primeira página, uma foto chamou sua atenção. Ricardo Mendonça e sua esposa Sofia posando em frente à maternidade particular da capital há 3 dias. A manchete anunciava: nasce o herdeiro do Império Mendonça. Mãe e filho passam. Bem, Marina sentiu seu estômago revirar. O bebê que tinham em casa não podia ter mais que isso. 3 dias de vida. E aquela pulseira de identificação hospitalar com o sobrenome Mendonça. Estrela galopava suavemente, escolhendo o caminho mais discreto de volta à fazenda. Marina mal percebia a paisagem familiar passando ao seu redor, sua mente fervilhando com possibilidades. Havia algo muito errado naquela história. Ao chegarem em casa, encontraram Aurora no jardim, pendurando fraldas improvisadas no varal. O bebê dormia no berço gaveta, agora forrado com um acolchoado macio, próximo à janela da cozinha, onde ela podia vigiá-lo. Mãe, chamou Marina, desmontando apressadamente. Precisamos conversar. Aconteceu algo estranho na cidade. Enquanto Marina relatava seu encontro com Sofia Mendonça e mostrava a notícia do jornal, Aurora ouvia com atenção, seu rosto ficando cada vez mais sério. Estrela permanecia por perto, seus ouvidos atentos à conversa, como se entendesse cada palavra. Tem algo muito errado nisso tudo, concluiu Aurora, dobrando o jornal. Se os Mendonça já têm seu bebê em casa, quem é nossa pequena criança? E por que estava com uma pulseira daquele hospital? Um choro suave veio da cozinha, interrompendo seus pensamentos. Aurora correu para dentro, seguida por Marina e, surpreendentemente, por Estrela, que tentou mais uma vez enfiar a cabeça pela porta.
O bebê se acalmou assim que Aurora o pegou no colo, seus olhinhos azuis focando no rosto dela com uma intensidade surpreendente para alguém tão pequeno. Seja qual for a verdade, disse Aurora, embalando o pequeno. Esse anjinho foi deixado em nosso caminho por alguma razão, e até entendermos qual é, precisamos protegê-lo. Marina concordou, mas um peso se instalou em seu peito. Desafiar os Mendonça, mesmo que indiretamente, era como cutucar uma colmeia de abelhas com um graveto curto. Cedo ou tarde, alguém seria ferroado. Os dias seguintes foram um delicado exercício de discrição. Aurora e Marina estabeleceram uma rotina cuidadosa. Enquanto uma cuidava do bebê, a outra mantinha as tarefas normais da fazenda para não levantar suspeitas. Estrela, por sua vez, assumiu o papel de sentinela, sempre alerta a qualquer movimento estranho nas proximidades da propriedade. Numa tarde particularmente quente, enquanto Marina ordenhava as 2 vacas que possuíam, um carro luxuoso passou lentamente pela estrada que margeava a fazenda. Estrela, que pastava próximo à cerca, imediatamente ergueu a cabeça e relinchou em advertência. Marina se escondeu parcialmente atrás de uma das vacas, observando o veículo. Era uma BMW preta, idêntica à que Sofia Mendonça costumava usar. O carro diminuiu ainda mais a velocidade ao passar em frente à propriedade, e Marina teve certeza de ver alguém fotografando através do vidro fumê. "Mãe!" chamou assim que o carro se afastou, correndo para dentro de casa. "Acho que estão nos vigiando." Aurora estava na cozinha, preparando uma mamadeira enquanto o bebê dormia no berço improvisado. Suas mãos tremeram levemente ao ouvir o relato da filha. "Precisamos ser ainda mais cuidadosas", murmurou olhando pela janela. "Nada de estender fraldas no varal da frente, nem deixar a janela aberta quando ele chorar." O bebê, que elas carinhosamente começaram a chamar de Luz, porque havia chegado numa noite de lua cheia e iluminado suas vidas, crescia forte e saudável. Seus olhos azuis, que inicialmente pareciam poder mudar de cor, como acontece com recém-nascidos, mantinham-se de um azul profundo, muito diferente dos olhos castanhos de Ricardo e Sofia Mendonça, que Marina havia notado nas fotos do jornal. "Tem algo que está me incomodando", disse Marina, sentando-se à mesa da cozinha. "Lembra daquela enfermeira aposentada, Dona Judith, que mora perto do mercado? Ela trabalhou na maternidade da capital por décadas. Estava comentando no armazém que a Sofia Mendonça nunca apareceu grávida em nenhum evento nos últimos meses. E olha que ela sempre frequentava todas as festas da sociedade." Aurora franziu a testa, pensativa. E aquele vestido justo que ela usava na farmácia, impossível para alguém que deu à luz há poucos dias. O choro de Luz interrompeu a conversa. Aurora o pegou no colo, e ele imediatamente se acalmou, suas mãozinhas pequenas agarrando o colar simples que ela sempre usava, presente de seu falecido marido. "Às vezes me pergunto", continuou Aurora, embalando o pequeno, "se não deveríamos simplesmente levar essa pulseira de identificação à polícia, deixar que eles investiguem e arriscar que levem ele para um abrigo? Ou pior, que o devolvam para quem o abandonou", protestou Marina. Nos últimos dias, o bebê havia se tornado parte essencial de suas vidas. A ideia de perdê-lo causava uma dor física em seu peito. Um relincho agudo de Estrela cortou o ar, seguido pelo som de pneus na estrada de terra. As 2 mulheres se entreolharam alarmadas. Aurora rapidamente levou Luz para o quarto dos fundos, o mais distante da entrada, enquanto Marina corria para a janela. Desta vez, não era a BMW, mas uma picape cara, daquelas que os capatazes da fazenda Mendonça costumavam usar. O veículo parou em frente ao portão e 2 homens de aparência séria desceram. Dona Aurora Silva chamou o mais alto deles, sua voz grave ecoando pelo terreiro.
Aurora respirou fundo, ajeitou o avental e foi até a varanda. Sim, sou eu. Senhora, somos da segurança da Fazenda Mendonça. O patrão, senhor Ricardo, gostaria de ter uma palavra com a senhora. Agora. O tom não deixava margem para recusa. Aurora sentiu seu coração acelerar, mas manteve a expressão serena. Sinto muito, mas estou no meio dos afazeres. Quem sabe outro dia? O homem deu um sorriso sem humor. O senhor Mendonça insiste que seja agora. É sobre um assunto delicado. Marina apareceu ao lado da mãe, segurando sua mão discretamente. No pasto, Estrela se aproximou da cerca, sua presença imponente parecendo maior ainda sob a luz do sol. Da tarde. Muito bem, respondeu Aurora, mantendo a voz firme. Deixem-me apenas trocar de roupa. Marina, fique e cuide de tudo, sim? O olhar entre mãe e filha transmitiu uma mensagem clara. Proteja o bebê a qualquer custo. Marina assentiu levemente, seu coração batendo tão forte que achava que os homens poderiam ouvi-lo. Enquanto Aurora entrava para se trocar, um choro distante e abafado veio do quarto dos fundos. Os homens se entreolharam, mas antes que pudessem reagir, Estrela relinchou alto e começou a empinar, chamando a atenção para si. Esse cavalo, comentou Marina, forçando um sorriso, sempre faz show quando temos visitas. Deve estar querendo cenouras. Minutos depois, Aurora voltou, simples, mas dignamente vestida. Antes de entrar na picape, olhou para Marina e depois para a Estrela, que ainda mantinha sua guarda próximo à cerca. Cuide de tudo, filha, repetiu, sua voz carregando um peso que ia muito além das palavras ditas. A mansão dos Mendonça era exatamente como Aurora imaginava, imponente, ostensiva e fria. Os portões de ferro trabalhado se abriram automaticamente para a picape, revelando uma alameda ladeada por palmeiras perfeitamente podadas. A casa principal, com suas colunas greco-romanas e janelas enormes, parecia observá-la com desdém. Ricardo Mendonça a aguardava no escritório. Uma sala intimidante, com paredes forradas de livros que Aurora suspeitava nunca terem sido abertos. Era um homem alto, em seus 40 anos, vestindo um terno impecável apesar do calor. Seu rosto bonito carregava aquele tipo de arrogância que só o dinheiro antigo pode cultivar. Dona Aurora, disse ele, indicando uma poltrona de couro, aceita um café? Mamãe, obrigada. Respondeu ela, sentando-se com a coluna reta, recusando-se a se deixar intimidar. Seus homens disseram que o assunto é urgente. Ricardo sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Direto ao ponto, então. A senhora tem algo que me pertence. Aurora sentiu seu coração falhar uma batida, mas manteve a expressão neutra. Não sei do que está falando, senhor. Não? Ele abriu uma pasta sobre a mesa de mogno. Sua filha foi vista comprando fraldas e fórmula infantil na farmácia. Interessante, considerando que não há registros de bebês na sua família. Tenho uma prima distante visitando, respondeu Aurora, repetindo a história de Marina. Curioso. Nenhum dos meus funcionários viu qualquer visitante em sua propriedade. Ricardo se inclinou para a frente. Senhora Silva, vou ser direto. Sei que você encontrou um bebê que por direito pertence à família Mendonça. Aurora sentiu uma onda de indignação subir por sua garganta. Bebês não são propriedade, senhor Mendonça, são seres humanos. Então admite que está com ele? Não admito nada. Mas se existe uma criança abandonada, ela merece mais que ser tratada como um objeto de posse. O sorriso de Ricardo desapareceu. Dona Aurora, sou um homem paciente e generoso. Posso fazer sua vida muito confortável ou muito difícil. A escolha é sua. Nesse momento, Sofia entrou no escritório. Estava ainda mais elegante que na farmácia, mas havia algo tenso em seus movimentos, como se representasse um papel ensaiado. Querido,
disse ela, sua voz docemente artificial. O fotógrafo chegou para as fotos do bebê. A Aurora notou um tremor quase imperceptível nas mãos de Sofia ao mencionar a palavra bebê. Senhora Silva, continuou Ricardo, vou dar a você 24 horas para fazer a coisa certa. Depois disso, não poderei garantir a segurança de sua propriedade. Ou de sua filha. Aurora se levantou, suas pernas tremendo levemente. Está me ameaçando, Sr. Mendonça? Imagina. Ele sorriu novamente, aquele sorriso frio que não alcançava os olhos, apenas alertando sobre os perigos de se meter nos assuntos dos outros. Quando Aurora saiu da mansão, o sol já se punha, pintando o céu de um vermelho intenso, que parecia um presságio. Os mesmos homens a levaram de volta, o silêncio na picape pesado como chumbo. Ao se aproximarem de sua fazenda, Aurora viu algo que fez seu coração saltar. Estrela galopava ao longo da cerca, acompanhando o veículo como se montasse guarda. O cavalo parecia ainda maior sob a luz do crepúsculo, sua pelagem branca refletindo os últimos raios de sol. Marina esperava no portão, sua expressão uma mistura de alívio e preocupação. Assim que Aurora desceu da picape, a filha a abraçou, forte. Está tudo bem, sussurrou Marina em seu ouvido. Luz está dormindo, ninguém se aproximou da casa. Dentro da cozinha, com todas as janelas cuidadosamente fechadas, Aurora relatou a conversa com Ricardo Mendonça. Suas mãos tremiam ao preparar um chá de camomila. Ele praticamente confessou, concluiu. Aquele bebê que Sofia supostamente teve, tem algo muito errado nessa história. Mas por quê? Perguntou Marina, embalando Luz, que havia acordado com fome. Por que abandonar um bebê e depois fingir que tem outro? Não sei, filha, mas pretendo descobrir. Aurora observou o bebê, que agora sugava tranquilamente sua mamadeira. Temos que proteger essa criança. Algo me diz que sua vida pode estar em perigo. Um relincho de estrela soou lá fora, seu alerta característico. Marina correu para a janela, a tempo de ver luzes de lanterna se movendo na borda da floresta. Eles não vão esperar 24 horas, sussurrou, assustada. Aurora pegou Luz dos braços da filha. Arrume uma bolsa com o essencial para ele. Vamos precisar de ajuda. Mas de quem, mãe? Não podemos confiar em ninguém na cidade. Os Mendonça controlam tudo. Há uma pessoa, respondeu Aurora, seus olhos brilhando com determinação. Minha antiga parteira, Dona Zefa, ela mora do outro lado da serra, fora das terras dos Mendonça. É nossa única chance. Enquanto Marina preparava a bolsa com fraldas, roupas e mamadeiras, Aurora observava pela janela os homens que cercavam sua propriedade. Estrela continuava sua vigilância incansável, trotando de um lado para outro, mantendo os intrusos à distância. Que Deus nos proteja, murmurou Aurora, apertando Luz contra o peito, porque essa noite vai ser longa. A noite caiu como um manto pesado sobre a Fazenda das Flores, trazendo consigo uma névoa baixa que rastejava pelo chão. Uma bênção disfarçada, pensou Aurora, enquanto observava as luzes das lanternas dançando, cada vez mais próximas de sua propriedade. Está tudo pronto, sussurrou Marina, voltando à cozinha com uma mochila nas costas e uma trouxa improvisada nos braços. Coloquei fraldas, roupas, mamadeiras e aquela maleta em que ele foi encontrado. Aurora assentiu, embalando Luz, que dormia pacificamente, alheio ao perigo que o cercava. O bebê estava bem agasalhado, protegido contra o sereno da noite por várias camadas de mantas macias. Filha, disse Aurora, sua voz tremendo levemente, você conhece o caminho até a casa de Dona Zefa? Nabu, sim, fui com você algumas vezes quando era pequena, pela trilha da serra, depois do riacho dos eucaliptos. Ótimo. Você vai na frente com Estrela, levando Luz.
Aurora ergueu a mão quando Marina tentou protestar. Eu fico para trás e distraio eles. Vou dizer que o bebê está dormindo no quarto, ganhar tempo enquanto você se afasta. Não, mãe, é perigoso demais. Mais perigoso é deixar esse bebê cair nas mãos dos Mendonça, respondeu Aurora com firmeza. Tem algo muito errado nessa história toda e não vou permitir que uma criança inocente seja prejudicada. Um relincho suave veio da janela da cozinha. Estrela estava ali, como se entendesse cada palavra da conversa. O cavalo já estava selado. Aurora havia cuidado disso mais cedo, prevendo que poderiam precisar fugir. Vá pelos fundos, instruiu. Aurora, Estrela conhece os caminhos mais seguros da floresta. Confie nele. Assim que estiver a uma distância segura, siga para a trilha da serra. Vou encontrar vocês na casa de Dona Zefa antes do amanhecer. Marina abraçou a mãe com força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Com cuidado, pegou luz dos braços de Aurora. O bebê nem se mexeu, continuando seu sono tranquilo. Como vou subir em Estrela com ele? Perguntou Marina, preocupada. Como resposta, o cavalo se abaixou graciosamente, dobrando as patas dianteiras para facilitar o acesso de Marina. Não era a primeira vez que ele demonstrava essa impressionante compreensão da situação. Vai com Deus, filha, sussurrou Aurora, ajudando Marina a montar com o bebê seguramente aninhado contra seu peito. Não pare por nada. Assim que Marina e Estrela desapareceram na névoa, Aurora respirou fundo e acendeu todas as luzes da casa. Podia ver as lanternas se aproximando, pelo menos 4 homens cercando a propriedade. Batidas fortes soaram na porta da frente. Dona Aurora, abra! Ordens do Sr. Mendonça! Já vai, respondeu ela, tentando soar casual. Estava cochilando, me deem 1 minuto. Aurora moveu-se pela casa, bagunçando propositalmente alguns cômodos, deixando roupas de bebê espalhadas de forma visível. No quarto, arrumou travesseiros sob as cobertas, simulando uma pessoa dormindo. Quando finalmente abriu a porta, encontrou os mesmos homens que a haviam levado à mansão Mendonça mais cedo, agora acompanhados por outros 2 de aparência ainda mais intimidadora. Senhora, disse o mais alto deles, viemos buscar o bebê. Onde ele está? Dormindo, respondeu Aurora, fingindo nervosismo. Por favor, não façam barulho. Acabei de conseguir fazê-lo dormir. Vamos levá-lo agora, declarou o outro homem, empurrando Aurora para o lado e entrando na casa. Aurora observou tensa, enquanto eles revistavam cômodo por cômodo. Sabia que tinha que mantê-los ocupados pelo maior tempo possível, dar a Marina a chance de se distanciar. O quarto. Dede gritou um deles apontando para a porta fechada. O bebê deve estar ali. Quando arrombaram a porta e descobriram apenas travesseiros, o caos se instalou. Aurora foi agarrada pelos braços, sacudida com violência. Onde está o bebê, velha? Onde você o escondeu? Um relincho distante cortou a noite. Estrela, provavelmente já próximo à trilha da serra. Os homens se entreolharam. O cavalo! Eles devem estar fugindo a cavalo! Aurora sentiu um misto de medo e alívio quando os homens a soltaram, correndo para seus veículos. Sabia que ainda havia perigo, mas Marina tinha uma boa vantagem. E mais importante, tinha Estrela. Assim que os homens partiram, Aurora pegou sua própria bolsa, já preparada, e saiu pelos fundos. Conhecia aquelas terras como a palma de sua mão e sabia de atalhos que os homens de Mendonça jamais descobririam. Enquanto caminhava apressadamente pela névoa, guiada pela luz da lua, Aurora rezava. Rezava por sua filha, pelo bebê inocente e por Estrela, o fiel guardião que, mais uma vez, provava ser muito mais que um simples cavalo. Dona Zefa morava numa casa antiga de pedra, praticamente esculpida na encosta da serra.
Quando Marina chegou, guiada fielmente por Estrela através de trilhas invisíveis, na escuridão, a velha parteira já a esperava no alpendre, como se tivesse sido avisada de sua vinda. Sabia que viriam, disse a senhora de cabelos brancos e rosto marcado pelo tempo. Seus olhos escuros, ainda vivos e brilhantes, fixaram-se imediatamente no embrulho que Marina carregava. Esse é o bebê que estão procurando. Não era uma pergunta. Marina desceu de Estrela com a ajuda de Dona Zefa, suas pernas tremendo após a cavalgada tensa pela floresta. O bebê milagrosamente ainda dormia. Como a senhora... Notícias correm rápido, mesmo nas montanhas, respondeu Dona Zefa, conduzindo-os para dentro. Principalmente quando envolvem os Mendonça. A casa era acolhedora, iluminada por lamparinas que criavam sombras dançantes nas paredes de pedra. Ervas secas pendiam do teto, enchendo o ar com uma fragrância reconfortante. Em um canto, um berço de madeira antiga parecia aguardar por eles. Era do meu neto, explicou Dona Zefa, notando o olhar de Marina. Ele já está na faculdade agora, mas guardei o berço. Algo me dizia que seria necessário. Assim que acomodaram Luz, que finalmente começava a despertar, sons de passos no caminho de pedra alertaram Marina. Seu coração disparou, mas Dona Zefa permaneceu calma. É sua mãe, disse simplesmente. De fato, momentos depois, Aurora entrou, ofegante e com as roupas sujas de terra, mas inteira. O abraço entre mãe e filha foi longo e apertado. Os homens de Mendonça? Perguntou Marina. Perdidos na floresta, respondeu Aurora com um meio sorriso. Aquela névoa foi uma bênção. Dona Zefa serviu chá para as duas, enquanto Luz mamava. Tranquilamente sua mamadeira, Estrela, do lado de fora, mantinha sua vigilância constante. Agora, disse a velha parteira, sentando-se numa cadeira de balanço, vocês precisam saber a verdade. Porque não é por acaso que esse bebê chegou até vocês. Aurora e Marina trocaram olhares apreensivos. Dona Zefa pegou uma caixa antiga de madeira e dela retirou um recorte de jornal amarelado. Há 25 anos, começou ela, houve outro escândalo envolvendo os Mendonça. A jovem esposa do patriarca da família, mãe de Ricardo, morreu em circunstâncias misteriosas logo após dar à luz. A mãe de Ricardo Mendonça? Perguntou Aurora, surpresa. Sim, eu era parteira na maternidade na época. Aquela pobre moça tinha descoberto algo terrível sobre a família. Algo relacionado à origem da fortuna dos Mendonça. Marina abraçou Luz mais forte, como se quisesse protegê-lo de verdades dolorosas do passado. O império dos laticínios, continuou Dona Zefa, foi construído através de práticas escusas, falsificação de documentos, apropriação de terras de pequenos produtores, adulteração de produtos. A jovem senhora Mendonça descobriu tudo e ameaçou denunciar. E ela morreu por isso? Sussurrou Marina. Oficialmente foram complicações do parto, mas antes de morrer, ela me entregou documentos, provas de tudo. Guardei em lugar seguro, esperando o momento certo. Aurora franziu a testa. Mas o que isso tem a ver com nosso bebê? Dona Zefa pegou a maleta em que Luz havia sido encontrado, examinando-a com cuidado. Reconheço essa maleta. Era dela, da jovem senhora Mendonça. Vêm essas iniciais parcialmente raspadas. AM. Ana Mendonça. Com dedos hábeis, a velha parteira abriu um compartimento secreto no forro da maleta. De dentro, retirou um envelope lacrado e amarelado pelo tempo. A história está se repetindo, disse Dona Zefa. Sofia Mendonça nunca esteve grávida. O bebê que eles dizem ter é de uma jovem funcionária da fábrica, que foi pressionada a entregar a criança em troca de dinheiro. Mas esse bebê aqui, ela apontou para a Luz, esse é diferente. Ele é filho de Beatriz. Quem é Beatriz? Perguntou Marina. A verdadeira herdeira dos Mendonça.
filha de Ana, que Ricardo escondeu por todos esses anos, criada em um convento no exterior. Ela voltou há alguns meses grávida, buscando respostas sobre sua mãe, e descobriu as mesmas verdades que Ana havia descoberto. Aurora sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Então, Ricardo é meio-irmão de Beatriz. E quando descobriu que ela estava grávida e sabia a verdade sobre a família, planejou se livrar do bebê. Mas subestimou o poder do amor de uma mãe. Beatriz conseguiu garantir que seu filho fosse encontrado por pessoas de bom coração. Por isso a maleta da mãe dela, murmurou Aurora. E Estrela? Como ele sabia? Dona Zefa sorriu, um sorriso misterioso e sábio. Alguns dizem que cavalos podem sentir o sangue de seus antigos donos. Estrela pertenceu a Ana Mendonça, não é? Antes de ser dado ao seu marido. Um choro suave de luz quebrou o silêncio que se seguiu. O bebê, agora desperto, olhava para elas com aqueles intensos olhos azuis, os mesmos olhos de sua avó Ana, percebeu Dona Zefa. E agora? Perguntou Marina, sua voz tremendo. O que fazemos? Agora, respondeu Dona Zefa pegando o envelope lacrado, usamos a verdade como nossa arma. Porque há algo que Ricardo Mendonça precisa saber. Não se pode fugir do passado para sempre. O amanhecer encontrou a Casa de Pedra em intensa atividade. Dona Zefa, que aparentemente não dormira, espalhava documentos antigos sobre a mesa da cozinha enquanto preparava um café forte. Aurora e Marina, exaustas mas determinadas, examinavam cada papel com atenção, procurando conectar as peças do quebra-cabeça que se revelava diante delas. Olhem isso, disse Marina, erguendo uma fotografia antiga. Nela, uma jovem mulher de olhos azuis intensos, os mesmos olhos de luz, sorria ao lado de um cavalo branco. É Ana Mendonça com Estrela. O cavalo, que descansava próximo à janela aberta, ergueu a cabeça ao ouvir o nome, seus olhos inteligentes, fixos na fotografia. Ana tinha um diário, explicou Dona Zefa, colocando xícaras fumegantes na mesa. Nele, escreveu sobre suas descobertas. Os Mendonça não construíram seu império apenas com laticínios, usavam as fazendas como fachada para operações questionáveis. Ana descobriu tudo quando encontrou documentos escondidos no escritório do marido. Aurora folheava o diário com cuidado, suas páginas amareladas frágeis ao toque. Ela planejava denunciar tudo e pagou com a vida, completou Dona Zefa. Mas antes, garantiu que sua filha Beatriz estivesse segura, enviada para um convento na Europa. E confiou a mim esses documentos, para que um dia a verdade viesse à tona. Um choro suave veio do berço. Luz acordava com fome. Marina o pegou no colo, preparando sua mamadeira com movimentos já automáticos. O bebê agarrou seu dedo com força, como se sentisse a intensidade do momento. Precisamos encontrar Beatriz, declarou Aurora. Ela deve estar em algum lugar, talvez precisando de ajuda. Já pensei nisso, respondeu Dona Zefa, retirando o outro envelope da caixa de madeira. Beatriz me procurou há 3 meses, grávida e assustada. Tinha descoberto sua verdadeira identidade e voltou para investigar a morte da mãe. Deixou comigo seu contato de emergência, um número de telefone em uma pensão na cidade vizinha. Marina ajeitou Luz nos braços, pensativa. Mas como vamos contatá-la sem alertar os Mendonça? Eles devem estar monitorando tudo. Um relincho de estrela chamou a atenção de todas. O cavalo olhava fixamente para além da janela, na direção da estrada que serpenteava pela serra. Segundos depois, ouviram o som distante de motores. Eles nos encontraram, sussurrou Marina, apertando Luz contra o peito. Dona Zefa, entretanto, manteve a calma. Não encontraram. Aquela é Beatriz.
Como se confirmando suas palavras, um carro simples apareceu na curva, seguido de perto por uma caminhonete. Do primeiro veículo, desceu uma jovem mulher que parecia uma versão mais jovem da foto. Diana, os mesmos olhos azuis, o mesmo porte elegante. Da caminhonete, saiu um homem de meia idade que Aurora reconheceu imediatamente. "Doutor Martins!" exclamou ela. "O antigo advogado da família..." "Ex-advogado", corrigiu Dona Zefa com um sorriso. Ele também guardou segredos de Ana por todos esses anos e agora está ajudando Beatriz a recuperar o que é seu por direito. Beatriz entrou na casa como uma lufada de vento fresco, seus olhos imediatamente encontrando o bebê nos braços. De Marina, lágrimas silenciosas começaram a escorrer por seu rosto. "Meu filho", sussurrou ela, aproximando-se com passos hesitantes. "Eu sabia que estaria seguro. Sabia que Estrela o encontraria." O cavalo relinchou suavemente, como se respondesse ao seu nome. Beatriz voltou-se para ele, acariciando seu focinho com familiaridade. "Ele era o cavalo da minha mãe", explicou ela. "Quando descobri a verdade sobre minha origem, sobre o que aconteceu com ela, soube que precisava proteger meu bebê da mesma forma. Ricardo, meu meio-irmão, ele ameaçou tirar meu filho de mim se eu não desaparecesse com as provas que encontrei." Dr. Martins, que observava a cena da porta, pigarreou. "Temos pouco tempo. Ricardo descobrirá logo que Beatriz voltou. Precisamos agir rápido." "Os documentos", disse Dona Zefa, reunindo tudo em uma pasta. "Com isso e o testemunho de Beatriz, podemos finalmente expor a verdade." Aurora observava a interação entre mãe e filho, seu coração apertado. Depois de dias cuidando de Luz, a ideia de separar-se dele doía, mas ver o amor nos olhos de Beatriz curava um pouco dessa dor. "Não vou permitir que mais ninguém se machuque por causa dos segredos dos Mendonça", declarou Beatriz, embalando seu filho. "Minha mãe morreu protegendo a verdade. Agora é minha vez de garantir que justiça seja feita." Estrela relinchou novamente, mais alto desta vez, seu alerta característico. Ao longe, o som de mais veículos se aproximando ecoou pela serra. "São eles", disse Dr. Martins. "Penso. Ricardo deve ter descoberto que Beatriz deixou a pensão." "Então é hora", respondeu Dona Zefa, sua voz firme. "Hora de enfrentar o passado e mudar o futuro." O som dos veículos se aproximando ecoava cada vez mais forte pela serra. Mas dentro da casa de pedra, um plano rapidamente tomava forma. Dr. Martins espalhava documentos sobre a mesa, organizando-os em sequência cronológica, enquanto Dona Zefa preparava às pressas uma trouxa com suprimentos para o bebê. "Os documentos originais precisam ser protegidos", explicou o advogado, separando papéis em 2 pilhas. "Fizemos cópias autenticadas de tudo, mas os originais são nossa garantia." Beatriz, que não desgrudava de Luz, assentiu. "Ricardo não pode destruí-los como fez com as outras provas que encontrei." Aurora e Marina trocaram olhares preocupados quando os primeiros carros estacionaram no caminho de pedra que levava à casa. Através da janela, podiam ver Ricardo, Mendonça descendo de sua BMW, acompanhado por Sofia e vários homens de aspecto ameaçador. "Beatriz!" A voz de Ricardo trovejou do lado de fora. "Sei que está aí dentro. Acabou a brincadeira." "Hora do show!" murmurou o Dr. Martins, ajeitando sua gravata. "Lembrem-se do plano." Dona Zefa abriu a porta antes que Ricardo pudesse esmurrá-la. A velha parteira encarou o homem com uma calma que só décadas de experiência podem proporcionar. "Posso ajudar?" Ricardo tentou empurrá-la para o lado, mas Estrela surgiu repentinamente, postando-se entre ele e a porta, os olhos fixos no homem que um dia foi seu dono. O cavalo branco parecia maior sob a luz da manhã, sua presença intimidante mesmo para os seguranças armados.
Tire esse animal da minha frente, ordenou Ricardo, mas havia um tremor em sua voz. Ele não obedece mais a você, disse Beatriz, aparecendo na porta com luz nos braços. Nunca mais vai obedecer. Ricardo empalideceu ao ver a irmã. Sofia, ao seu lado, deixou escapar um pequeno gemido ao ver o bebê, tão diferente da criança que eles apresentavam como seu filho. Você não entende, disse Ricardo, tentando manter a compostura. Estou protegendo o legado da família. Em família, Beatriz avançou um passo. A que você destruiu quando mandou matar nossa mãe. Um murmúrio correu entre os presentes. Sofia olhava de um para outro, confusa. Ricardo, ela começou. Do que ela está falando? Não dê ouvidos a essa louca, respondeu ele rispidamente. Ela inventou essa história absurda para tentar tomar o que é meu. Seu? A voz de doutor Martim soou forte e clara enquanto ele saía da casa. Interessante você dizer isso, considerando que todos os bens estão no nome de sua mãe, Ana Mendonça. E sabe quem é a herdeira legal? A filha que você escondeu durante todos esses anos. Ricardo sacou uma arma, apontando-a tremulamente para o grupo. Sofia gritou, afastando-se do marido. Ninguém vai arruinar tudo que construí, bradou ele. Foi então que Aurora deu um passo à frente, suas mãos erguidas em um gesto apaziguador. Construiu sobre mentiras, Ricardo, sobre o sangue de sua própria mãe, sobre o sofrimento de tantas famílias que você destruiu. E agora tentou fazer o mesmo com seu próprio sobrinho, completou Marina, juntando-se à mãe, mas Estrela não permitiu. Como se entendesse que falavam dele, o cavalo relinchou, alto e claro. O som ecoou pela serra, fazendo os pássaros levantarem voo das árvores próximas. Acabou, disse Beatriz suavemente, embalando luz. As provas já estão com as autoridades. Neste momento, policiais federais estão nos escritórios da empresa recolhendo mais evidências. Dr. Martins cuidou de tudo. Ricardo olhou em volta desesperado, mas seus próprios homens começavam a recuar, percebendo que o jogo havia mudado. Sofia já estava dentro de um dos carros, soluçando. Você tem escolha, continuou Beatriz. Pode continuar negando tudo, ser preso e perder tudo, ou pode confessar, colaborar e talvez preservar um pouco de dignidade. A arma na mão de Ricardo tremia cada vez mais. Estrela deu um passo em sua direção, os olhos fixos nos dele, os mesmos olhos que um dia fitaram. Sua mãe com tanta lealdade. Ela te amava, disse Beatriz, lágrimas escorrendo por seu rosto. Nossa mãe, mesmo sabendo de tudo, queria te dar uma chance de fazer a coisa certa. É por isso que deixou todas as provas guardadas, mas não as usou. Estava esperando que você mudasse. O som distante de sirenes começou a ecoar pela serra. Ricardo olhou uma última vez para o bebê nos braços de Beatriz. Seus olhos azuis, tão parecidos com os da mãe que ele traíra, e deixou a arma cair. Eu sinto muito, sussurrou ele, caindo de joelhos. Sinto muito, mãe. Estrela se aproximou dele, tocando suavemente seu ombro com o focinho, como se aceitasse seu arrependimento. Aurora e Marina observavam a cena, abraçadas, enquanto Dona Zefa murmurava uma antiga oração de agradecimento. O sol já ia alto quando as primeiras viaturas chegaram à Casa de Pedra. A verdade, guardada por tanto tempo, finalmente vinha à luz, trazida por um bebê inocente e um cavalo extraordinário que nunca esqueceu sua primeira dona. As horas seguintes passaram como um turbilhão na Casa de Pedra. Policiais iam e vinham, coletando depoimentos e documentos. Sofia, ainda em choque, decidiu colaborar com as investigações, revelando que também havia sido vítima dos esquemas de Ricardo. Ele a convencera a participar da farsa sobre o bebê com ameaças e mentiras.
Beatriz permanecia sentada na velha cadeira de balanço de Dona Zefa, Luz dormindo tranquilamente em seus braços. Aurora e Marina não conseguiam evitar olhar para o bebê com uma mistura de alegria e saudade. Em poucos dias, ele havia conquistado seus corações completamente. Nunca vou poder agradecer o suficiente, disse Beatriz, percebendo o olhar das duas mulheres. Vocês não apenas salvaram meu filho, mas lhe deram tanto amor. Foi Estrela quem o encontrou, respondeu Aurora suavemente, acariciando a crina do cavalo que não desgrudava da janela. Nós apenas seguimos nossos corações. Doutor. Martins entrou na cozinha, guardando alguns papéis em sua pasta. As coisas vão mudar bastante por aqui, anunciou. Com Ricardo preso e as provas asseguradas, Beatriz será reconhecida como a verdadeira herdeira dos Mendonça. Todas as propriedades adquiridas ilegalmente serão devolvidas aos donos originais. E quanto às famílias que perderam tudo para os Mendonça? Perguntou Marina, lembrando-se das histórias que ouvira ao longo dos anos. Serão compensadas, garantiu Beatriz. Já conversei com o Dr. Martins sobre criar um fundo de reparação. O dinheiro sujo que Ricardo acumulou será usado para ajudar aqueles que ele prejudicou. Dona Zefa surgiu do quarto dos fundos, carregando uma caixa antiga. Encontrei mais algumas coisas de Ana que você deveria ver, Beatriz. Sua mãe guardou muitas lembranças, inclusive estas. Dentro da caixa havia fotografias, cartas e um pequeno álbum de recortes. Beatriz pegou uma foto em particular. Mostrava Ana grávida montada em Estrela, seu rosto radiante de felicidade. Ela costumava cavalgar todos os dias, mesmo grávida, comentou Dona Zefa. Dizia que Estrela era seu guardião, que a mantinha segura. Por isso, quando soube que estava em perigo, confiou a ele a tarefa de proteger o que fosse mais precioso. E ele protegeu, sussurrou Beatriz, olhando com gratidão para o cavalo. Primeiro me ajudando a esconder Luz, depois o encontrando e levando até pessoas de bom coração. Aurora se aproximou da janela, observando os últimos policiais partirem. O sol da tarde dourava os campos, e uma paz diferente pairava no ar. A paz que vem depois que grandes verdades são reveladas e antigas injustiças começam a ser corrigidas. O que acontece agora? Perguntou Marina, colocando água fresca para Estrela. Beatriz respirou fundo, olhando para seu filho adormecido. Vou precisar de ajuda para reorganizar tudo, as empresas, as propriedades, e principalmente precisarei de pessoas de confiança. Ao meu lado, seus olhos encontraram os de Aurora e Marina. Pensei, bem, a fazenda de vocês faz parte das terras que Ricardo tomou ilegalmente de pequenos proprietários, não é? Aurora assentiu. Sim, ele vinha pressionando para tomarmos um empréstimo impossível de pagar, querendo nos forçar a vender. A fazenda é de vocês por direito agora, declarou Beatriz. Mas gostaria de propor uma parceria. Podemos transformá-la em uma cooperativa modelo, ajudar outras famílias da região. E ela hesitou por um momento. Gostaria que continuassem fazendo parte da vida de Luz. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Verdade. Ele pode ter duas famílias, não pode? Sorriu Beatriz. A de sangue e a que o destino e um cavalo muito especial escolheu para ele. Estrela relinchou suavemente, como se aprovasse a ideia. O cavalo havia se tornado uma ponte entre duas famílias, um guardião de segredos que agora ajudava a construir novos laços. Dona Zefa observava a cena com um sorriso sereno. Em seus muitos anos como parteira, havia testemunhado incontáveis histórias de vida, morte e renascimento. Mas esta, pensou ela, era especial.
uma história de redenção, de justiça e, acima de tudo, de amor em suas mais variadas formas. Ana estaria orgulhosa, disse a velha parteira, seus olhos brilhando, com lágrimas contidas. Orgulhosa de sua filha, orgulhosa de seu neto e orgulhosa de Estrela, que nunca esqueceu sua missão. O bebê escolheu esse momento para acordar. Seus olhos azuis, os olhos dos Mendonça, agora símbolo não mais de poder e ganância, mas de renovação e esperança, percorrendo os rostos à sua volta. Seu pequeno sorriso parecia iluminar toda a sala. "Bem-vindo à sua família, pequeno Luz", sussurrou Aurora. "Todas as suas famílias." Os dias que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos. A Fazenda das Flores, antes ameaçada pela ganância dos Mendonça, agora florescia sob os cuidados conjuntos de Aurora, Marina e Beatriz. A antiga casa de madeira passou por uma reforma cuidadosa, preservando seu charme rústico enquanto ganhava mais conforto e espaço. Beatriz decidiu morar na fazenda em vez da mansão dos Mendonça, que seria transformada em um centro comunitário. "Quero que Luz cresça em um lugar cheio de amor e simplicidade", explicou ela, observando o filho brincar no tapete da sala renovada, cercado por suas duas famílias. Aurora descobriu em Beatriz não apenas uma parceira de negócios, mas uma filha do coração. As duas passavam horas conversando na varanda, planejando o futuro da cooperativa, enquanto assistiam Marina ensinar Luz a dar seus primeiros passos, sempre sob o olhar atento de Estrela. "Sabia que mamãe costumava fazer isso?", comentou Beatriz uma tarde, mostrando a Aurora mais uma foto antiga. "Sentar na varanda ao entardecer, fazendo planos para ajudar os pequenos produtores da região." "Sua mãe era uma mulher extraordinária", respondeu Aurora, servindo chá para ambas. "E você herdou não apenas seus olhos, mas seu coração." O impacto das revelações sobre os Mendonça reverberava por toda a região. Antigas propriedades eram devolvidas, famílias recebiam compensações e uma nova era de cooperação começava a surgir. Dr. Martins, incansável, coordenava o processo de reparação com uma dedicação que ia além do dever profissional. "É como se estivéssemos corrigindo não apenas as injustiças", disse ele durante uma das muitas reuniões na fazenda, "mas curando feridas antigas desta terra." Marina, inspirada por tudo que acontecera, decidiu adiar seus planos de faculdade por 1 ano. "Quero ajudar a estabelecer a cooperativa", explicou a mãe. "Depois posso estudar administração e aplicar o conhecimento aqui mesmo." Dona Zefa tornou-se uma visitante frequente, trazendo sempre suas ervas e sabedoria. Ela estabeleceu um pequeno consultório na fazenda, onde atendia gratuitamente as famílias da região, transmitindo seus conhecimentos de medicina natural para Marina, que demonstrava um interesse crescente pela arte da cura. Estrela, por sua vez, assumiu um papel ainda mais especial. O cavalo parecia ter encontrado um novo propósito. Além de guardião, tornou-se uma espécie de terapeuta equino. Crianças da região, especialmente aquelas que haviam passado por traumas devido às ações dos antigos Mendonça, encontravam conforto e cura na presença do majestoso animal. "É como se ele soubesse exatamente do que cada pessoa precisa", observou Marina, vendo como Estrela se comportava de maneira diferente com cada visitante, gentil com os tímidos, brincalhão com os tristes, paciente com os assustados. Uma tarde, enquanto Luz brincava no jardim sob a supervisão de Aurora, Beatriz encontrou um antigo diário de sua mãe que Dona Zefa havia guardado. Nele, Ana escrevera sobre seus sonhos para a região, cooperativas, escolas, assistência médica para todos, sonhos que agora, finalmente, começavam a se realizar. "Às vezes me pergunto", disse Beatriz a Aurora,
se mamãe de alguma forma sabia que tudo isso aconteceria? Que estrela encontraria vocês? Que seu amor mudaria tantas vidas? O amor verdadeiro tem dessas coisas, respondeu Aurora, observando Luz tentar alcançar uma borboleta. Encontra sempre um caminho, mesmo através das maiores dificuldades. O pequeno Luz, agora com quase 1 ano, crescia cercado de amor e cuidados. Desenvolveu um vínculo especial não apenas com suas 2 famílias, mas também com Estrela. O cavalo se tornara seu companheiro inseparável, sempre atento a cada movimento do menino. Ele tem os olhos dela, comentou Dona Zefa uma tarde, observando Luz brincar com Estrela. Não apenas a cor, mas aquele brilho especial, aquela bondade que sua avó tinha. A fazenda, aos poucos, se transformava em um símbolo de esperança para a região. Pequenos produtores encontravam apoio e orientação. Famílias reconstruíam suas vidas, e uma nova geração crescia aprendendo valores diferentes, daqueles que os Mendonça haviam imposto por tanto tempo. Sabe o que mais me emociona? E disse Marina uma noite, enquanto toda a família estava reunida na varanda. Ver como uma história que começou com tanto sofrimento pôde trazer tanta coisa boa. Estrela, pastando próximo à varanda, ergueu a cabeça como se concordasse. O sol se punha no horizonte, pintando o céu de tons dourados e rosa, enquanto Luz, seguro nos braços de Beatriz, dava risada das caretas que Aurora fazia. A vida é assim, respondeu Dona Zefa, seus olhos sábios brilhando. Às vezes, precisamos passar pela escuridão para encontrar a luz, mas quando temos amor e coragem, sempre encontramos o caminho de volta para casa. O primeiro aniversário de Luz se aproximava, e com ele viria também a inauguração oficial da cooperativa Novo Amanhecer, estabelecida nas antigas terras dos Mendonça. A Fazenda das Flores, seu centro administrativo, estava em polvorosa com os preparativos para a dupla celebração. Não precisamos de nada muito grandioso, insistia Beatriz, observando os preparativos. Não. Quero que seja como as festas ostensivas que Ricardo costumava dar. Não será, garantiu Aurora, pendurando bandeirinhas coloridas feitas à mão por famílias da região. Será uma celebração de vida e renovação. Marina, que nos últimos meses havia se revelado uma excelente organizadora, coordenava os preparativos com energia contagiante. Pequenos produtores trariam seus produtos para uma feira especial, haveria apresentações de música local e Dona Zefa preparava uma exposição sobre a história da região, incluindo as fotografias e documentos que ajudaram a revelar a verdade sobre os Mendonça. Na manhã da festa, Estrela recebeu um tratamento especial. Sua pelagem branca foi escovada até brilhar como prata sob o sol. E Marina trançou flores silvestres em sua crina. As mesmas flores que Ana Mendonça tanto amava, segundo os diários encontrados por Beatriz. Olhe só para ele, comentou Dona Zefa, observando o cavalo em seu esplendor. Parece que sabe que é um dia especial. De fato, Estrela exibia um porte ainda mais majestoso que o habitual. Desde cedo, postou-se próximo ao grande carvalho onde a festa seria realizada, como se montasse guarda sobre as celebrações. Luz, agora um garotinho vivaz de olhos brilhantes e sorriso fácil, era o centro das atenções. Já dava seus primeiros passos sozinho, sempre seguido de perto por Estrela, que parecia ter desenvolvido um sexto sentido para antecipar e prevenir pequenos acidentes. É incrível, disse Marina à sua mãe, vendo como o cavalo gentilmente bloqueava o caminho de Luz quando este se aproximava demais de um desnível no terreno. É como se ele fosse um anjo da guarda. Talvez seja, respondeu Aurora suavemente. Sua avó costumava dizer que alguns animais são anjos disfarçados, enviados para nos proteger e guiar.
À medida que a manhã avançava, famílias começaram a chegar. Eram rostos conhecidos, pessoas que haviam sofrido sob o regime dos Mendonça e agora encontravam uma nova chance através da cooperativa. Cada um trazia algo: queijos artesanais, pães caseiros, doces típicos, artesanato local, transformando a festa em uma verdadeira celebração comunitária. Dr. Martins chegou trazendo uma surpresa: documentos oficiais reconhecendo a cooperativa Novo Amanhecer como um modelo de desenvolvimento sustentável e justiça social. É apenas o começo, anunciou ele emocionado. Outras regiões já estão se interessando em replicar o projeto. O momento mais tocante, porém, veio quando Beatriz reuniu todos sob o grande carvalho para um anúncio especial. Com luz no colo e lágrimas nos olhos, ela revelou sua decisão de estabelecer uma fundação em nome de sua mãe. A Fundação Ana Mendonça, declarou ela, sua voz clara e forte, terá como objetivo apoiar projetos que promovam a justiça social e o desenvolvimento sustentável em comunidades rurais. E seu primeiro projeto será aqui, em parceria com nossa cooperativa. Aurora e Marina, ao lado dela, seguravam as mãos uma da outra, emocionadas. Dona Zefa, discreta como sempre, enxugava lágrimas com a ponta do avental. Mas o mais importante, continuou Beatriz, é anunciar que esta fazenda, a Fazenda das Flores, será a sede permanente não apenas da cooperativa, mas também da fundação. E sua administração ficará a cargo de duas mulheres extraordinárias, que me ensinaram o verdadeiro significado de família: Aurora e Marina Silva. A surpresa e emoção das duas era visível. Aurora tentou protestar, mas Beatriz a interrompeu com um abraço. Vocês não apenas salvaram meu filho, disse ela, mas me mostraram um novo caminho. Um caminho de amor, coragem e justiça, exatamente como minha mãe sempre sonhou. Nesse momento, como se quisesse adicionar sua própria aprovação, Estrela se aproximou do grupo, sua presença imponente atraindo todos os olhares. Luz, no colo de Beatriz, estendeu as mãozinhas para o cavalo, soltando uma gargalhada de pura alegria quando este gentilmente tocou sua testa com o focinho. Vejam, exclamou alguém na multidão, um arco-íris. De fato, mesmo sem chuva, um arco-íris perfeito havia se formado no céu. Suas cores brilhantes arqueando-se sobre a fazenda como uma bênção celestial. Dona Zefa sorriu, seus olhos sábios brilhando com conhecimento ancestral. Ana está aqui, sussurrou ela, através do riso de seu neto, da coragem de sua filha e da lealdade de seu fiel guardião. O círculo se completa e um novo ciclo começa. O outono chegou à Fazenda das Flores, trazendo uma suave mudança na paisagem. As árvores começavam a tingir-se de dourado, e as manhãs amanheciam cobertas por uma névoa delicada que lembrava a aurora daquela noite fatídica, há quase um ano, quando um bebê abandonado mudou para sempre suas vidas. A cooperativa prosperava, além das expectativas. O modelo de gestão compartilhada, onde cada pequeno produtor tinha voz ativa nas decisões, provava-se não apenas justo, mas extremamente eficiente. A marca Novo Amanhecer tornara-se sinônimo de qualidade e responsabilidade social na região. Numa tarde particularmente agradável, enquanto Aurora organizava documentos no escritório da fazenda, recebeu uma visita inesperada. Sofia Mendonça, muito diferente da mulher elegante e arrogante de antes, bateu timidamente à porta. "Posso entrar?" perguntou ela, parecendo menor e mais frágil em suas roupas simples. Aurora a recebeu com a gentileza que lhe era característica.
Sofia havia colaborado extensivamente com as investigações, revelando detalhes cruciais sobre os esquemas de Ricardo, e agora buscava sua própria redenção. "Vim me despedir", disse Sofia, sentando-se na cadeira oferecida. "Estou voltando para minha cidade natal. Vou trabalhar com minha irmã em seu projeto social com crianças carentes." "É uma decisão corajosa", respondeu Aurora, servindo chá para ambas. "Aprendi muito observando vocês", continuou Sofia, seus olhos marejados. "Como construíram algo tão bonito a partir de tanta dor, como transformaram um ato de crueldade em uma história de amor." Pela janela do escritório, podiam ver Marina no pomar, colhendo maçãs com Luz, que agora já corria com desenvoltura. Estrela pastava próximo, erguendo ocasionalmente a cabeça para verificar o menino. "Sabe", disse Sofia, observando a cena, "durante muito tempo vivi um sonho falso, perseguindo coisas que não tinham valor real. Vocês me mostraram o que realmente importa." No pomar, Luz tropeçou levemente, mas antes que Marina pudesse alcançá-lo, Estrela já estava lá, oferecendo seu pescoço como apoio para o menino se levantar. O som da risada infantil chegava até elas, puro e cristalino. "A verdadeira riqueza", concordou Aurora, "está nos laços que construímos no bem que fazemos." Naquele mesmo dia, mais tarde, Beatriz reuniu todos na varanda para compartilhar novidades sobre a Fundação Ana Mendonça. O primeiro projeto, uma escola rural modelo, estava prestes a iniciar suas atividades. "E adivinhem quem será nossa primeira professora?", anunciou ela sorrindo. Marina corou intensamente. Nas últimas semanas havia confidenciado à mãe seu desejo de adiar ainda mais a faculdade. "Descobri minha verdadeira vocação", explicara. "Quero ser professora, fazer a diferença na vida dessas crianças." "Sua avó ficaria orgulhosa", disse Dona Zefa a Beatriz, folheando um dos diários de Ana. "Ela sempre dizia que educação era a chave para quebrar o ciclo de injustiças." O sol começava a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e laranja. Luz brincava no colo de Aurora, tentando alcançar o colar que ela sempre usava, o presente de seu falecido marido. "Sabe, mãe", disse Marina suavemente, "às vezes penso que papai também teve um papel nisso tudo. Foi ele quem insistiu em manter Estrela, mesmo quando as coisas estavam difíceis." Aurora acariciou o colar, lembrando-se das palavras de seu marido. "Esse cavalo é especial, Aurora. Ele tem algo nos olhos, uma sabedoria antiga." Como se ouvisse a conversa, Estrela se aproximou da varanda. Sua pelagem branca refletia as cores do pôr do sol, dando-lhe uma aparência quase sobrenatural. Luz imediatamente estendeu os braços para ele, balbuciando algo que soava surpreendentemente como Estrela. "Sua primeira palavra!", exclamou Beatriz emocionada. "Não me surpreende", sorriu Dona Zefa. "Esse cavalo é mais que um animal, é um guardião de histórias, um protetor de destinos." Dr. Martins, que chegara para uma reunião, juntou-se ao grupo na varanda. Trazia mais boas notícias. Ricardo havia concordado em fazer uma confissão completa, garantindo que todas as antigas injustiças seriam finalmente corrigidas. "É como se um ciclo se fechasse", observou ele, "para que outro possa começar." O grupo permaneceu na varanda até o anoitecer, compartilhando histórias e planos para o futuro. Luz adormeceu nos braços de Beatriz, enquanto Estrela mantinha sua vigília silenciosa. "Amanhã começamos a reforma do celeiro", comentou Aurora. "Vai se transformar em um centro de ecoterapia." "Mais uma ideia brilhante da Marina", sorriu Beatriz. "Usar Estrela para ajudar outras crianças." A noite caía suavemente sobre a Fazenda das Flores, trazendo consigo uma paz profunda.
Uma paz construída sobre fundações de verdade, justiça e, acima de tudo, amor. 1 ano e meio havia se passado desde aquela noite de lua cheia, quando Estrela encontrou um bebê abandonado na floresta. A Fazenda das Flores, agora no auge da primavera, resplandecia com vida e cor. O antigo celeiro transformara-se em um moderno centro de ecoterapia, onde Estrela ajudava crianças com necessidades especiais a descobrirem sua força interior. Naquela manhã especial, Aurora acordou antes do sol. Havia algo no ar, uma energia diferente que a fez lembrar das palavras de sua avó. Alguns dias nascem carregando magia. Da cozinha podia ver Estrela já desperto, sua silhueta branca recortada contra o céu que começava a clarear. Também está sentindo, não é? Sussurrou ela para o cavalo através da janela. Hoje é um daqueles dias. Logo a casa começou a despertar. Marina, que agora dividia seu tempo entre a escola rural e o centro de ecoterapia, preparava o café da manhã enquanto cantarolava. Beatriz e Luz, que ocupavam a ala nova da casa, juntaram-se a elas na cozinha acolhedora. "Mamãe!" exclamou Luz, agora com quase 2 anos, correndo para abraçar as pernas de Aurora. Ele chamava tanto Aurora quanto Beatriz de mãe. Seu coração grande o suficiente para abrigar todo o amor que recebia. "Chegou uma carta do presídio", comentou Beatriz, segurando um envelope. "Ricardo quer nos ver." O irmão de Beatriz havia passado por uma transformação profunda durante seu tempo na prisão. Através de cartas, demonstrava verdadeiro arrependimento e um desejo sincero de reparar seus erros. "Acho que está na hora", disse Aurora suavemente, "de perdoar, de curar todas as feridas." Dona Zefa chegou pouco depois, trazendo suas ervas e sua sabedoria. Aos 90 anos, continuava ativa e lúcida, agora ajudando Marina a documentar seus conhecimentos de medicina natural para as futuras gerações. "Trouxe algo especial", anunciou a velha parteira, retirando um pacote de sua bolsa. Era um livro encadernado em couro, suas páginas preenchidas com fotografias e recortes. A história de vocês, de Estrela, de como o amor pode transformar vidas. Enquanto folheavam o livro juntas, cada imagem trazia memórias. A antiga foto de Ana Mendonça com Estrela, o primeiro sorriso de Luz, a inauguração da cooperativa, crianças sendo ajudadas no centro de ecoterapia. Era mais que um álbum. Era o registro de uma transformação. "Olhem!" chamou Marina da janela. "Estrela encontrou outro bebê!" Todas correram para ver. O cavalo branco estava parado próximo a um arbusto florido, onde uma jovem gata havia feito seu ninho. 3 filhotes recém-nascidos se aninhavam contra ela, e Estrela montava guarda, protegendo a nova família. "Sempre um guardião", sorriu Beatriz, lágrimas de emoção em seus olhos. Dr. Martins apareceu mais tarde, trazendo as últimas notícias sobre a Fundação Ana Mendonça. O modelo da cooperativa estava sendo replicado em outras regiões, transformando vidas muito além das fronteiras de suas terras. "Mas o mais importante", disse ele, "é ver como o amor pode criar raízes profundas e florir em lugares inesperados." À tarde, fizeram um piquenique sob o grande carvalho. Luz corria entre os adultos, parando ocasionalmente para abraçar Estrela ou compartilhar seu lanche com os filhotes de gato que o cavalo havia adotado. "Sabem", disse Dona Zefa, observando a cena com seus olhos sábios, "dizem que quando um anjo precisa caminhar entre nós, às vezes ele escolhe a forma de um animal, para nos ensinar, nos proteger, nos mostrar o caminho." Aurora pensou em tudo que havia acontecido desde aquela noite de lua cheia. Como um cavalo branco havia não apenas salvado um bebê, mas desencadeado uma série de eventos que transformaram toda uma comunidade.
Como o amor, em suas mais diversas formas, havia curado feridas antigas e criado novos caminhos de esperança. "O que você acha, Estrela?" perguntou ela ao cavalo que se aproximava. "Você é mesmo um anjo disfarçado?" O animal apenas a fitou. Com seus olhos profundos e inteligentes, aqueles mesmos olhos que um dia haviam cativado Ana Mendonça. Em seguida, gentilmente tocou com o focinho o colar que Aurora usava, o presente de seu marido que sempre acreditara na natureza especial do cavalo. Luz, cansado de suas aventuras, adormeceu no colo de Beatriz. Marina tirou uma foto do momento. O menino dormindo pacificamente, Estrela vigilante ao lado, as duas famílias unidas sob a sombra protetora do carvalho. "Esta é a verdadeira riqueza", disse Aurora, sua voz embargada de emoção. "Não o ouro que Ricardo tanto buscava, mas o amor que transforma, que cura, que constrói pontes onde antes havia muros." O sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores daquela noite mágica quando tudo começou. Estrela ergueu a cabeça, seu relincho suave ecoando pela propriedade como uma bênção. Na Fazenda das Flores, onde um cavalo branco havia tecido destinos com fios de amor e coragem, a história não terminava, apenas ganhava novos capítulos, escritos a cada dia nos sorrisos das crianças, na força da comunidade e na sabedoria antiga de que o amor, em todas as suas formas, é a maior magia que existe.